A nossa vida, ela é como uma casa e nós precisamos construí-la sobre bons alicerces, sobre bons fundamentos. Quem fala sobre isso é Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, e ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Senhor Jesus, ele toma aqui emprestado estas figuras da vida cotidiana das pessoas ao falar sobre a construção, como construir, como alicerçar uma casa. E Jesus estava falando sobre alicerçar a nossa própria vida. Por que uma casa tem que ser bem alicerçada? Jesus usa aqui um princípio lógico, para que ela aguente os fenômenos naturais, as circunstâncias que vão vir contra ela. E Jesus fala então de 3 circunstâncias: a chuva, o vento e também as inundações. Jesus diz que uma casa bem fundamentada suporta estas 3 coisas. Mas nós sabemos que uma casa precisa ser bem construída, senão ela não aguenta, nem a chuva, nem os ventos e nem as inundações. Mas o que isso tem a ver conosco, com a nossa vida espiritual? Será que Jesus estava querendo se referir à construção, literalmente, construção de casa? Obviamente que não. Jesus está tomando estes princípios, estes valores, para nos ensinar um valor maior, que é o valor da construção espiritual, da vida espiritual. E quem vai nos dar uma direção sobre o significado dessas expressões é o pastor e médico Dr. Martyn Lloyd-Jones. Lloyd-Jones fará uma interpretação da seguinte forma: para ele, a chuva que cai sobre a casa são as adversidades da vida, são as circunstâncias, os problemas que nós enfrentamos no cotidiano. Nós enfrentamos problemas de ordem financeira, enfermidades, diversas circunstâncias nos tomam no decorrer da vida. E essas coisas acontecem sobre todos, sobre aqueles que seguem a Jesus e aqueles que não seguem a Jesus. Também, Martyn Lloyd-Jones vai dizer que surgem inundações, rios que transbordam. E Martyn Lloyd-Jones vai entender que estes rios podem ser também os cuidados deste mundo, os prazeres, as inquietações, as seduções que o mundo faz sobre as pessoas. Tanto aqueles que servem a Jesus como aqueles que não servem a Jesus passam também pelas seduções e as tentações do mundo. E ele também menciona a respeito dos ventos, o vento forte que bate sobre uma casa. E essa casa precisa estar bem firme, o seu telhado precisa estar bem conectado e ali com o embocamento direitinho para que o telhado não saia voando ou a casa não caia. E para Martyn Lloyd-Jones, esses ventos que dão com força sobre a casa podem ser comparados às ações malignas, diretas ou indiretamente. Quando Satanás ele vem sobre a vida de uma pessoa, é como se fosse um vento muito forte. E às vezes ele faz isso diretamente, ou às vezes influencia certas situações também para trazer esse prejuízo para nós. Bom, então vem a questão: se nós passamos por essas lutas, provações, privações e tentações, então o que Jesus quer nos ensinar com tudo isso? Bom, primeiro, Jesus quer nos ensinar que o evangelho dele, as palavras dele, têm a nos oferecer
um ensinamento para cada um desses momentos. Por exemplo, o primeiro momento seria esse momento das chuvas, adversidades. O Senhor está dizendo que nós estamos no mundo e somos sujeitos às coisas do mundo, conforme ele já disse em outro texto bíblico. Mas Jesus está dizendo que é possível também passar por todas estas circunstâncias com a paciência e a perseverança que vem do próprio Deus. O Senhor tem a oferecer paciência e perseverança para que a gente possa vencer todas essas coisas. O Senhor também nos ensina sobre essas inundações, né? Às vezes o mundo vem e sufoca a vida daquele que está conhecendo Jesus, daquele que está começando a caminhar com o Senhor e daquele que já está há muito tempo também. Quando nós conhecemos a Jesus, o seu Evangelho, as coisas espirituais, os nossos olhos se abrem e nós começamos a andar na presença do Senhor. Mas, de vez em quando, pode surgir aí, no caminho, nessa trajetória, uma certa sedução mundana, as facilidades do mundo, os prazeres do mundo, e muitas das vezes esses prazeres, essas facilidades da vida, elas chocam com o ensino do nosso Senhor. É aqui que precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque essas seduções podem nos inundar, pode nos fazer submergir, ficarmos dentro de tudo que o mundo tem para oferecer. Esse é o alerta de Jesus. Cuidado com as inundações da mente, que vem sobre nós e tenta nos afogar, tenta nos afundar e ficamos mergulhados nas coisas mundanas, nas coisas deste mundo. Portanto, Jesus está nos ensinando a rejeitar as inundações da mente e do coração. Quem vai nos falar muito claramente sobre isso, interpretando aí as palavras de Jesus, é o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, quando ele nos ensina que nós temos que manter a mente arejada dessas coisas, longe do sufoco, da inundação mundana. Para isso, é preciso conhecer o Evangelho, se fortalecer no Senhor, para não deixar o coração ser tragado por essas coisas mundanas. E às vezes até o crente a sair da presença do Senhor. Também a Bíblia fala das questões que Satanás lança, né, sobre a vida das pessoas, dúvidas, questionamentos de um coração que está muitas das vezes aflito, em dificuldade. São situações em que o crente, o que serve ao Senhor Jesus, ele é tentado. Você se lembra quando Jesus estava no deserto? Diz o texto bíblico que Jesus foi tentado e já estava ali 40 dias sem se alimentar, em jejum, e o Satanás chegou naquele momento para tentá-lo e falou com ele: transforma essas pedras em pães. E Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Nos momentos de fragilidade do nosso físico, da nossa mente, nós somos tentados. Nós somos provocados por Satanás para provocar, para tentar ao próprio Deus. Mas é possível rejeitar, é possível resistir às tentações e então mantermos nossa confiança, nossa fé na presença do Senhor. É isso que Jesus está nos ensinando e é isso que Jesus ele propõe para aqueles que seguem a Ele, que você conheça o Evangelho, que você seja capaz dessas três coisas: suportar as adversidades da vida com perseverança e com paciência, que você seja capaz de rejeitar todas as seduções mundanas e não se desviar dos caminhos do Senhor, e que você seja capaz de resistir às tentações do inimigo. Diz o texto bíblico que depois que Jesus disse essas palavras para Satanás, Satanás o deixou. Portanto, a conclusão que nós chegamos é que precisamos buscar na fé
ao Senhor Jesus e no seu Evangelho um alicerce espiritual para esses momentos da vida. A fé cristã, ela tem bênçãos espirituais para nós, que nos ajuda a firmarmos os nossos passos diante da presença de Deus. Busque o Senhor, busque o seu Evangelho, alimente-se da verdade, vá a fundo dentro daquilo que o Evangelho tem para te oferecer como um todo. Conheça o Senhor, saiba as provações que podem vir sobre a vida daqueles que servem a Deus e como nós podemos vencê-las. O Senhor tem para você muito mais do que você imagina. O Senhor tem muito mais do que bênçãos materiais para nós. O Senhor tem bênçãos espirituais, bênçãos para a nossa alma. Que você se alimente da verdade, que você busque o Senhor e o seu Evangelho, conheça profundamente o Evangelho de Jesus Cristo. E você será grandemente abençoado no momento das adversidades, no momento das seduções e no momento das tribulações. O Senhor estará com você. Que Deus te abençoe e que o Evangelho de Jesus Cristo seja o alicerce da sua vida, que você jamais construa a sua casa na areia. Que Deus te abençoe.